Olá pessoal, bem-vindos à nossa segunda teleaula. A essa altura dos seus estudos, das suas atividades, você já deve ter avançado bastante no seu material, certo? Pois bem, lembre-se que ao longo da disciplina, alguns materiais complementares serão disponibilizados no ambiente virtual e também alguns outros exercícios, atividades escritas, fóruns, chats de discussão, enfim. Existe uma série de possibilidades que podem complementar a atividade de vocês, atividade de estudo, e que podem ser disponibilizados no ambiente virtual de aprendizagem também, ok? Vale lembrar que também ao longo da disciplina vocês terão acesso a uma leitura articuladora, que é uma leitura comum para todas as disciplinas que vocês fazem. E aí nessa leitura, quando ela aparecer no ambiente virtual para você, aprenda a utilizar aquilo que você está estudando na disciplina de leitura e produção de texto. Aqui nós veremos algumas estratégias, algumas técnicas de leitura. Então é importante que você já aplique ao longo do seu estudo, ao longo da sua disciplina, essas técnicas que você verá, ok? E carregue esses hábitos, obviamente, ao longo de todo o seu curso para facilitar o seu acesso às informações. Pois bem, nesse período agora, você já deve ter lido no seu material alguns tipos de leitura, né? Como são classificadas de acordo com o objetivo que o leitor tem. Uma delas é a leitura informativa, ou seja, é aquela leitura que você realiza para coletar dados e informação do texto com um certo objetivo. Mas existem outros dois conceitos de leitura, outros dois tipos de leitura que você ainda precisa conhecer. Então vamos lá a eles. Muito bem, você sabe que a leitura informativa é aquela com a qual nós coletamos informações, não é? Que você busca no texto dados e esses dados aqui, eles são utilizados para trabalhar melhor, para fazer uma crítica ou para fazer uma análise ou uma síntese do que o texto lhe propõe. Mas você ainda precisa conhecer a leitura formativa e a leitura de distração. Pois bem, a leitura de distração, ela é bem fácil de ser identificada, não é? Olhem só, a leitura de distração, como nós já falamos, ela é aquela relacionada a romances, relacionadas às piadas, a revistas e até aquelas histórias em quadrinhos. E as leituras de caráter formativo são aquelas que você fará quando buscará informações em gráficos, em tabelas e também para identificar uma sigla ou outra dentro de um texto. O que vai diferir esses três tipos de leitura é justamente o seu objetivo. Não quer dizer que você faça essas leituras de forma sempre estanque, sempre separadas. Em um momento ou em outro, você pode relacionar essas informações dependendo dos seus objetivos. Você pode realizar uma leitura de informação atrelada a uma leitura formativa, ou uma leitura formativa relacionada a uma leitura de distração, ok? Pois bem, esses modelos, esses tipos de leitura, como elas são classificadas, nós já falamos, vai depender do seu objetivo com a leitura. Mas nem sempre as leituras elas são tão fáceis de serem feitas. Você não vai ler, por exemplo, uma bula de remédio da mesma forma que você vai ler um poema, não é? Geralmente a bula de remédio, por conter palavras mais complexas que não são do nosso cotidiano, nós tendemos a fazer essa leitura de uma forma ou subvocalizada, ou seja, balbuciando as palavras, ou ainda fazermos essa leitura oral, falando realmente as palavras que ali estão. Ela se assemelha a uma leitura de um poema justamente por isso, porque uma leitura de poema precisa ser feita ou subvocalizada ou de uma forma oral. As outras leituras, com conteúdos que são mais fáceis, com palavras que são mais do nosso cotidiano, elas geralmente são feitas de forma silenciosa. A leitura de um poema requer essa oralização justamente para que nós consigamos perceber ali a rima, a métrica, o ritmo que é dado, a cadência, a harmonia das palavras, ok? Uma leitura de um gráfico, geralmente, num passar de olhos, nós já temos. Essa organização que nós vamos fazer, volto a frisar, depende do seu objetivo. Mas nem todos os textos são de fácil acesso, são de fácil compreensão. Então, vamos compreender um pouco mais esses níveis de leitura que um mesmo texto permite.
Para isso, eu fiz uma analogia aqui com vocês de um copo. Imagine que nesse copo eu vou colocar 3 elementos, certo? Quem é dado aqui a atividade de culinária, quem gosta de ir para a cozinha, sabe do que eu estou falando. Imagine que você vai fazer uma receita de bolo e você pegou justamente um copo para colocar alguns ingredientes. Imagine os seguintes ingredientes: leite, azeite e ovos. Quando você coloca esses 3 elementos isoladamente no copo, sem misturá-los, você consegue identificar em que posição que eles vão ficar? Pois bem, se você é bom na cozinha, já descobriu. O ovo, por ser mais denso, ficará na parte de baixo do copo. O leite ficará na parte intermediária. E na parte de cima ficará esse azeite, ok? Porque a gordura, ela é mais leve, ela vai ficar boiando nesse copo. Vamos utilizar essa analogia para compreender os 3 níveis básicos de leitura que nós trabalhamos aqui nesse material. Quando nós falamos de uma leitura de texto de forma superficial, nós estamos falando desse azeite, dessa gordura que fica sobre o copo, e o qual nós podemos ter um contato mais direto, nós podemos recolher isso de uma forma mais simples. Quando nós falamos de uma leitura intermediária, nós estamos falando justamente nessa relação do leite nessa receita. Ou seja, é aquilo que está no meio do texto, que nem sempre nós conseguimos identificar de uma forma tão clara, porque existe uma camada ali por cima, mas nós precisamos buscar um pouco mais de informação. E lá embaixo no copo, no fundo do copo, estão os ovos, certo? Esses ovos é a base profunda do texto. É aquilo que eu vou realmente precisar de uma produção intelectual maior, de um conhecimento de mundo maior para conseguir compreender. Mas falando assim, em não sei se vai ser possível compreender. Vamos ver isso realmente na prática. Vamos lá. Olhem só, a leitura superficial, ela está na base discursiva, ou seja, está nos significados mais concretos, naquelas formas mais diversificadas do texto. A leitura intermediária, ela está na base narrativa, ou seja, naquilo que o sujeito faz, nos seus acordos e desacordos dentro do texto. E a leitura profunda, ela está mais relacionada aos significados mais abstratos, mas, de uma certa forma, aquilo que é mais simples, ou seja, aquilo que eu consigo realmente recolher do texto, digamos assim, buscando mesmo a informação, tá? Vejam esse texto aqui, que é um texto da professora Esclier Cabral, que se chama Mirimis de Citar. Se você observar bem esse texto, você vai conseguir recolher dele uma série de informações, mas não significa que você vai compreender o texto. Esse é um modelo de leitura superficial. Vamos à leitura do texto rapidamente. Era uma vez 2 trafélnos, Mirimis de Citar. Os 2 trafélnos eporavam longe das perlogas. Um masto, porém, um dos trafélnos, Mirimi, felnou que remalia risar e arou uma perloga. De Citar regou muito. Ele rubia que Mirimi não risaria mais da perloga. De Citar felnou, regou, mas nada. Mirimi estava leroado, remalia risar e arou uma perloga. No masto do fabete, Mirimi risou muito lonto. No meio do fabete, proceu de Citar, e os 2 risaram até li. De Citar não remalia clenar Mirimi. Bom, eu consegui fazer aqui uma decodificação do texto, não consegui? Assim como você também. Você conseguiu, junto comigo, identificar todas as palavras, pronunciar essas palavras e, inclusive, identificar alguns elementos. Mas não quer dizer que você tenha entendido o texto. Ou será que você entendeu? Eu creio que não. Essa língua que foi criada pela professora Esclier Cabral, ela teve justamente o objetivo de complicar um pouquinho o texto na sua identificação de sentidos, não é? Ou seja, nós não conseguimos trabalhar aqui com os signos linguísticos exatos. Você consegue identificar até os personagens, você consegue identificar algumas ações que eles fizeram, mas não sabe ao certo o que fizeram, como fizeram e onde fizeram. Mas nós conseguimos, sim, responder algumas perguntas. Por exemplo, quem eram os 2 trafélnos? Onde eporavam?
não é? Esse tipo de pergunta, ele acaba sendo bastante fácil para uma leitura de âmbito superficial, ou seja, é aquele azeitezinho que tinha lá na superfície do copo. Então vejam, perguntas que são possíveis de serem respondidas. Quem eram os dois trafelnos? Onde eporavam? No quinto período, aqui se refere o pronome ele, se nós buscarmos no texto, nós conseguimos claramente identificar quem é. Quem feunou? Mirimi estava leroado por quê? E o que aconteceu no mastro do Fabete? Essas perguntas são fáceis. Agora vejam esse outro tipo de texto aqui. Nós temos nesse texto uma imagem. E essa imagem, ela nos traz uma informação, aqui, e uma outra informação em forma realmente textual, em forma gráfica, em forma escrita. O conjunto todo, ele é um texto, mas ele é composto de dois elementos. Um, que é a imagem em si, que é o desenho, e o outro, que é a parte gráfica. E observem que na parte gráfica ainda existe uma palavra que está mais ressaltada, não é? Então, vamos analisar esse texto aqui com base nos três tipos, nos três níveis de leitura. A superficial, a intermediária e a profunda. Na parte superficial, nós podemos identificar que existe aquilo que é não verbal e aquilo que é verbal. Na parte intermediária, nós conseguimos identificar a descrição dessa imagem, ou seja, existe um texto que está grafado, uma parte dele com letras maiores, para dar um destaque, e aqui um desenho que é uma lâmpada e uma árvore no centro dessa lâmpada. E depois nós temos essa questão da leitura mais profunda, que é onde nós vamos fazer a relação entre a ação e a ideia. Ou seja, o texto, ele nos diz que é preciso cuidar do ambiente para que essa luz não se apague, não é? Que luz que é essa? É justamente o formato dessa lâmpada que tem. E que luz que é essa que não pode apagar? Dentro da lâmpada existe uma árvore. Então, esse texto ele nos remete à preservação do meio ambiente, ok? Esse texto já é possível fazer os três níveis de leitura. A leitura superficial, a leitura intermediária e a leitura de base mais profunda, onde nós utilizamos ali todo o nosso conhecimento e fazemos uma relação entre aquilo que o texto diz e aquilo que o nosso conhecimento de mundo nos permite, ok? Por agora é só. Até daqui a pouquinho.